Acompanhe agora Momento Catequético, com o Cardeal Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando essa terça-feira da 18ª semana do Tempo Comum. Hoje estamos celebrando também São Domingos. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 14 do Evangelho de São Mateus, dos versículos 22 a 36. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre as águas." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a sua fama por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que tocaram ficaram curados. Amados e amadas de Deus, temos aqui um evangelho onde existem muitas cenas. Primeiro, Jesus tinha multiplicado os pães, tinha dado de comer à multidão. Agora o que faz Jesus? Mandou os discípulos entrarem na barca e seguirem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Os discípulos devem ir à frente de Jesus. Jesus agora vai despedir as multidões. Depois de despedi-las, o que faz Jesus? Jesus vai para a montanha, passa a noite em oração. Jesus subiu ao monte para orar a sós. Amados e amadas de Deus, Jesus despede a multidão, agora sobe a montanha, sobe ao monte para orar a sós. É a oração. Jesus tem necessidade dessa intimidade profunda com o Pai. Jesus tem necessidade de rezar. A oração é isto, a oração é entrar em comunhão com o Pai. A oração é entrar em comunhão, numa comunhão amorosa de amor com o Pai. Quando chega uma certa hora da noite, diz o texto do Evangelho, a noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já estava longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 da manhã, Jesus vai ao encontro dos discípulos e vai como? Andando sobre o mar. Vai ao encontro dos discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos avistaram Jesus andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma." E diz o texto do Evangelho, e gritaram de medo. Amados e amadas de Deus, o Evangelho ele descreve a cena.
A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Imaginem bem, os discípulos estão na barca, a barca agitada, o vento contrário, e Jesus vem pelas 3 da madrugada andando sobre o mar. Os discípulos pensam que é um fantasma, e então gritam de medo, ficam apavorados e gritam de medo. Amados e amadas de Deus, o medo dos discípulos, não conseguem reconhecer Jesus num primeiro momento, mas Jesus anda sobre as águas. Andar sobre as águas implica dizer Jesus tem o poder sobre a natureza. Jesus tem o poder sobre os elementos da natureza. Ele anda sobre as águas. Então Pedro, quando Jesus diz que sou eu, Pedro faz o quê? Pedro diz para Jesus: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre as águas. Amados e amadas de Deus, Jesus se revela de novo aos discípulos: coragem, sou eu, não tenhais medo. Jesus exorta os discípulos a vencerem o medo e se revela: sou eu. Sou eu é o nome de Deus no Antigo Testamento. Sou eu significa a identidade mais profunda de Jesus e convida os discípulos a vencerem o medo. E Jesus diz para Pedro: vem. Pedro desce da barca e começa a andar sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando sente o vento, fica com medo e começa a afundar. Então grita: Senhor, salva-me. Jesus estende a mão, segurou Pedro e disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Amados e amadas de Deus, Pedro vai, mas Pedro é o homem que tem uma fé fraca. Pedro é o homem que tem ainda uma fé vacilante. Por isso começa a afundar, mas grita: Senhor, salva-me. Jesus estende a mão, segura Pedro e o censura: homem fraco na fé, por que duvidaste? O Evangelho diz assim que subiram na barca, o vento se acalmou. E os que estavam agora na barca prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Amados e amadas, Deus reconhecem Jesus no gesto de andar sobre as águas, reconhecem a identidade mais profunda de Jesus. Agora desembarcam em Genezaré, e em Genezaré também levam os doentes, levam as pessoas até Jesus e pediam que para tocar ao menos a barra do seu manto. E diz o texto do Evangelho: e todos os que tocaram ficaram curados. Amados e amadas de Deus, um Evangelho empenhativo, onde Jesus reza, onde Jesus anda sobre as águas, onde Jesus convida Pedro a ter uma fé mais profunda, onde as pessoas tocam Jesus e quem o toca fica curado. Que este Evangelho nos ajude também a crescer na fé, que esse Evangelho nos ajude a entrarmos na identidade mais profunda de Jesus, que este Evangelho nos ajude verdadeiramente a crescermos no nosso caminho de fé. Que você tenha um dia muito abençoado, que por intercessão de São Domingo, desça sobre vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.